Tá gravando? Alô? Ah, tá gravando. Oi, eu de novo. Tudo bem com vocês? Dessa vez a gente vai para uma continuação das nossas aulas. A gente estava falando sobre o relevo, sobre a hidrografia da Europa. Agora a gente vai falar sobre os fatores climáticos, sobre os climas e sobre a vegetação europeia, certo? Mas antes eu preciso perguntar para vocês, tá tudo bem? Tem um gato fazendo barulho absurdo aqui, tá? Liga não se ficar miando, ela tá loucona. Mas enfim, você tá bem? Vamos pro nosso ritualzinho? Lavou o rosto, tomou café da manhã, pegou o material, ajeitou aqui o celular, o computador, bonitinho, na mesa, da hora. Vamos começar. Pessoal, quando a gente fala sobre os aspectos naturais de algum país, de alguma região, é óbvio que a gente também está falando sobre o clima. Só que antes da gente entender o clima europeu, a gente precisa falar dos seus fatores climáticos. Os fatores climáticos é um conjunto de fatores, tá? Que vão atuar junto e ao mesmo tempo e que vão definir o tipo de clima. Então, se é mais úmido, se é mais chuvoso, se é mais quente, se é mais frio, vai depender de um conjunto de fatores. E esses fatores são a latitude, a altitude, as correntes marítimas, as massas de ar e os fatores de maritimidade e continentalidade, certo? Não tem segredo, não é novo, porque vocês já viram isso no 6º ano, já viram no 7º ano, vão ver este ano no 8º ano, vão ver no 9º ano, vão ver no ensino médio no 1º ano, talvez não vejam no 2º, mas vão ver no 3º, ou seja, vocês vão ver na vida inteira de vocês. Então chuchu beleza, mamão com açúcar. O primeiro fator climático que a gente vai falar é a latitude. A latitude nada mais é do que a posição de uma regiãozinha no planeta em relação à linha do Equador, certo? E a gente deve se lembrar, é uma regra geral. Se eu estou perto da linha do Equador, eu tenho superfícies mais quentes. Se eu estou longe do Equador, nos polos, eu tenho temperaturas frias, ou seja, linha do Equador, latitudes baixas, menores latitudes, quente. Perto do polo, longe do Equador, latitudes altas, maiores latitudes, frio. No caso do nosso querido continente europeu, ele está numa região de latitude média, que é a zona temperada. Então a gente vai ter grandes variações climáticas ao longo do ano por conta dessa característica. E tem uma partezinha da Europa que está na região polar do planeta, tá? Primeiro, essa diferença, né, da latitude está relacionada a este esqueminha aqui que a gente vai ver. Eu vou assinalar para vocês aqui. Nós temos os raios solares, né? O Sol está solando aqui, certo? E a gente percebe que quando o Sol atinge aqui esta linha do Equador, o Sol vai atingir de modo perpendicular, vai atingir retinho, com toda a intensidade, com toda a força, certo? Então, se o raio solar atinge com intensidade e força, é quente. Já nas áreas, né, mais longe do Equador e mais próximas aos polos, percebam que o raio solar ele vai chegar meio que de raspão, certo? Ele não vai atingir com toda a intensidade. Se ele não atingir com toda a intensidade, as temperaturas serão menores. Então é por isso que a gente fala que quanto mais perto do Equador, mais quente, mais perto do polo, mais frio. E para isso a gente deve se lembrar, nós temos 3 grandes zonas climáticas. Entre os trópicos, nós temos a zona intertropical, né, entre o trópico de Capricórnio e o trópico de Câncer, passando, obviamente, pela linha do Equador. A gente tem a área mais quente do planeta, zona intertropical. Nós temos, né, entre os trópicos e os círculos polares, as zonas temperadas, norte e sul. E do círculo polar ártico em direção ao polo, nós temos a zona polar norte, ou glacial ártica, e do círculo polar antártico até o polo, a gente tem a zona polar sul, ou glacial antártica. Só para a gente ter noçãozinha, né? A Europa ela está aqui, ó, nesta porção aqui, ó.
é mais ou menos isso daqui, tá? A Islândia perdidona aqui. Então a gente tem a maior parte da Europa na zona temperada e uma pequena partezinha dela está na zona glacial. Tudo bem? Primeiro fator, facinho, latitude. Segundo fator é a altitude. Também é uma regra geral e não é novo, né? Quanto mais alto for uma região, ou seja, quanto mais longe em termos de altitude ela estiver da linha do mar, do nível do mar, mais frio vai ser. Isso acontece porque eu tenho menos ar. Quanto mais alto eu estou, eu tenho menos ar. Se eu tenho menos ar, eu tenho menos gases, menos partículas e retenho menos calor. O Sol, ele vai, né, mandar os seus raios solares, só que se eu tenho pouco ar, se eu tenho poucas partículas, eu vou reter pouco calor. Se eu retenho pouco calor, eu tenho temperaturas mais baixas, certo? Então, só para a gente fazer aquele paralelozinho. No sul da Europa, nas regiões montanhosas, vai ser bem frio. Perceba, ó. Eu tenho neve aqui. Aqui é a Transilvânia, a região do Drácula. Enfim, aqui a gente tem neve por causa do fator altitude. E só para a gente perceber, ó, essa parte mais ao sul da Europa aqui, em teoria, ela vai ser a parte mais quente do continente europeu, né? Porque ela está mais perto das linhas dos trópicos, da linha do trópico. Então, essa partezinha aqui, ela vai ter temperaturas na Europa, que são as temperaturas mais quentes, certo? Porque ela está mais perto da linha do Equador. Só que lembra que eu falei que tinha uma montanha para vocês? Essa montanha é a Transilvânia, ela está mais ou menos por aqui, assim, ó. Nessa regiãozinha. Pô, ela está nessa parte norte, que deveria ser mais quente. Só que por causa da altitude eu tenho neve, é muito frio. O clima é praticamente o mesmo do que eu teria aqui, ó, nessas regiões mais do extremo norte da Europa, que seria muito, muito frio. Neve quase o ano inteiro, tá? Bom, saindo do fator altitude, nós vamos falar sobre as correntes marítimas. As correntes marítimas, meus jovens, nada mais são do que águas no oceano que têm um fluxo definido. Bem entre aspas, é como se fosse um rio no meio do oceano, porque ele tem um fluxo, né? Essa água do oceano, ela se locomove. E essa locomoção, ela está relacionada à rotação terrestre, no movimento que a Terra faz ao redor dela mesma, e também é definido pelos ventos do planeta. Então, conforme vai rolando o vento, né, a circulação geral da atmosfera, isso daí é coisa mais lá para frente. No colegial vocês vão entender melhor isso, tá? Mas enfim, os ventos também são os responsáveis por essa dinâmica da movimentação das correntes marítimas. E a gente tem dois tipos de correntes marítimas, a corrente marítima fria e a corrente marítima quente. A corrente marítima fria, como o nome diz, ela é uma corrente marítima que tem temperaturas mais baixas na água. A água é fria, a água é gelada. Raciocina comigo. Se a área é fria, né, se a água ela é mais fria, ela é gelada, ela vai demorar mais tempo para evaporar, não vai? É porque até ela esquentar, atingir um ponto para evaporar, vai demorar muito tempo. Então, nas áreas de correntes marítimas frias, chove pouco. Eu tenho formação de deserto nessas áreas de correntes marítimas frias, tá? Corrente marítima fria, formação de áreas desérticas, porque chove pouco, tem pouca umidade. Já a corrente marítima quente é o oposto, né? Em todos os sentidos. A corrente marítima quente, ela é quente, a temperatura da água vai ser maior, vai evaporar mais água nessas regiõezinhas. Eu vou ter mais umidade no litoral, ou seja, as áreas de correntes marítimas quentes, além da água ser mais quente, ela também vai levar mais chuva. Então a gente tem dois fatores, certo? Que vão definir as correntes marítimas. É a sua temperatura e a quantidade de precipitação que ela vai levar. Fria, água mais gelada, menos precipitação. Corrente quente, água quente,
maior precipitação, mais chuvas. Beleza? Tem este mapículo aqui, ele vai mostrar para a gente a principal corrente marítima, que é a corrente marítima do Golfo, que surge lá no Golfo do México, aqui na América, atravessa todo o Oceano Atlântico, e aí quando ela chega na Europa, ela recebe um nomezinho de corrente do Atlântico Norte. Então ela saiu aqui do extremo sul, né? Do extremo sul não, mas do centro ali, vamos dizer assim, da região americana, né, da América Central, no Golfo do México, atravessa todo o Oceano Atlântico e chega até nessa área no extremo norte. Eu vou tirar aqui só para a gente ver, ó. Tá vendo essa regiãozinha aqui que eu estou pintando de vermelho? Ela está na zona polar. Ela está numa área muito fria. Só que a água dessa região, ela não vai congelar, cara. Sabe por que não vai congelar? Porque essa corrente marítima do Golfo, ela vai levar águas de temperaturas mais altas e vai evitar que tenha o congelamento da água. No Mar Báltico, fica tudo congelado. No Mar de Barents, fica tudo congelado. Mas aqui, ó, nesta área, não congela, porque nós temos a corrente do Golfo, corrente do Atlântico Norte, levando temperaturas mais altas e evita que haja o congelamento. Olha que muito louco, né? A gente tá vendo aí, ó, neve, 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 neve. É o inverno que a gente tem aqui na região da Noruega, certo? Essa neve, ela deveria, né, mostrar pra gente que tá frio pra caramba. E a água do mar deveria estar congelada. Só que a água do mar, ela não se congela por conta da atuação dessa corrente do Golfo, corrente do Atlântico Norte, porque deixa a temperatura sempre acima de 0 grau, ou seja, ela não atinge o ponto de fusão, né? Ela não fica no estado sólido, certo? Ponto de fusão, enfim, ela fica 0 grau, ela fica mais de 0 grau, na verdade, tá? Uma coisa que não acontece no Canadá, por exemplo, tá? Se a gente olhar aqui, só para voltar um pouquinho, se a gente olhar aqui, ó, no Canadá a gente tem uma corrente de ar, uma corrente marítima gelada. O oceano ele vai se congelar nessa parte, aqui é a Groenlândia e também no Canadá. Não congela a água na Noruega por conta da corrente do Golfo, tá? Lembra disso. Outro fator muito importante também que vai atuar junto com esses outros são as massas de ar ou os ventos, tá? A definiçãozinha de massa de ar ou de vento é muito simples. É uma grande porção de ar, de vento, que ele vai ter a mesma temperatura, a mesma pressão e a mesma umidade, tá? Eles vão ser bem homogêneos. Então eu vou ter temperaturas que são quentes ou frias, né? Em termos de umidade, ela vai ser úmida ou seca. Então eu tenho 4 tipos de massa de ar. Eu tenho uma massa de ar quente e úmida, eu tenho uma massa de ar quente e seca. Eu tenho uma massa de ar fria e úmida e fria e seca. No caso do continente europeu, a gente tem 2 grandes massas de ar que vão atuar. A primeira massa que a gente vai falar é uma que surge aqui no polo. Eu vou fazer até de outra cor. Deixa eu pegar aqui o azulzinho, tá? Deixa eu fazer um azul mais escuro. Essa massa de ar no tom azul mais escuro, ela surge no polo. Se ela surge no polo, significa que ela vai levar o quê para o continente europeu? Se ela surge no polo, ela vai levar para a Europa temperaturas mais baixas, vai ficar muito frio na Europa. Então tem uma massa de ar polar que vem do norte e vai atuar por praticamente todo o continente europeu, principalmente no inverno, certo? Primeira massa de ar, esqueçam tudo isso daqui, tá? Esses negócios aqui do lado, esqueçam. Aqui essa imagem tá bonitinha que tá mostrando pra gente os ventos, da onde eles sopram, né? A gente percebe que tem esse vento do polo, que vem em direção aqui à Europa, né? Esse branquinho, que eu fiz aqui azul. E a gente tem uma outra massa de ar muito louca. Essa massa de ar, ela é conhecida como vento Simoon. Esse vento Simoon, ele surge nesse ambiente chamado de alta pressão. Surge perto da linha do Trópico de Câncer. Surge numa região intertropical. Se surge perto do trópico, né, perto do Equador, ele é um vento quente. O vento Simoon, ele é um vento quente. E olha que mais da hora. Ele surge no deserto do Saara. Eu tenho umidade?
Não tenho. Então essa massa de ar aqui, chamada de Simoon, ela é uma massa de ar que vai atuar no norte da África e vai levar ventos quentes e secos para todo o continente europeu. E é muito louco que esse vento, né, como o deserto do Saara ele tem muita areia, esse vento ele vai levar tempestades de areia no sul da Europa. Muito louco, né? Você pode conferir essas imagens aí na sua apostila, tá? Bom, saindo dessas duas principais massas de ar, uma fria que vem do polo e uma quente que sai do deserto do Saara, a gente consegue definir muito bem como que é a característica desses ventos, né? Polo é um vento frio, né? Na linha do trópico, o deserto do Saara é um vento quente e seco. Então, na Europa, a gente vai ter essas duas massas de ar. Lembrando, a massa de ar fria ela vai predominar no inverno e a massa de ar seca e quente vai predominar no verão, tá? E para a gente finalizar os itens de clima, ou melhor, os fatores climáticos, a gente precisa falar sobre o fator maritimidade e o fator continentalidade. Pensem comigo. No interior do continente, né, eu vou estar longe de água, eu vou estar longe do oceano. Então eu vou ter baixa precipitação, porque eu tenho pouca umidade. E é o que acaba acontecendo também em uma pequena área da Europa, né? Se a gente pegar essa partezinha da Europa aqui assim, ó, no sul da Rússia, a gente vai ter uma área de continentalidade, é uma área que está afastada do oceano, certo? Ela é uma área afastada do oceano, ela possui baixa umidade, então chove muito pouco. E é justamente nessas áreas longe dos oceanos que a gente também vai ter ambientes muito secos, de clima árido e semiárido. E a gente vai ver que o clima semiárido acontece na Europa, já. Segura aí que vai ser no próximo vídeo que eu vou passar para vocês. Enfim, já nas áreas que eu tenho oceano, né, nas áreas próximas ao mar, e a gente já havia comentado que a Europa ela é cercada por mar, né, em todos os lugares praticamente, a gente tem muita umidade, tá? Maritimidade, perto do mar eu vou ter chuva, eu vou ter muita umidade no ar, vou ter precipitação. Já no ambiente afastado eu vou ter climas mais secos, porque eu tenho pouca umidade. Tudo bem? Então, agora nós finalizamos a nossa parte de elementos climáticos, tá? De fatores climáticos, na verdade, e eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Esse é o nosso vídeo 1 que fala sobre os fatores climáticos. Eu vou mandar agora na sequência para vocês o vídeo de número 2, que é o vídeo referente aos climas europeus. Ok? Então, espera aí daqui a pouquinho. Aliás, aqui embaixo desse vídeo. Ali embaixo. Pode ir. Rola a tela aí. Achou? Isso, agora você dá o play que a gente vai falar sobre os climas da Europa. Até daqui a pouco. Tchau!